Fala, galerinha! Tranquilos? Eu estou de volta com a nossa série junto com o João. Pera aí, galera, que a gente não tá falando por Skype. E aí, nossa, mano, faz muito tempo que a gente não traz vídeo pro canal. Ahn, Pera aí, galera, deixa eu ver aqui. João. Opa, João. João. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Nossa, mano! Ah, aquilo dos comandos que eu tava testando, que eu tava vendo. Lembrou? Oh, até que enfim, mano. E aí? Falo? E aí, falo? Ou deixo mais para frente? Opa! Ah! Opa, frente. Ou deixo mais pra frente? Tá bugado. Ai, caramba, é foda. Ô, galera, mas até ele decidir ali, hoje, como vocês viram no último episódio, eu fiz o portal do Nether, eu e o João. Então hoje a gente tava decidindo em explorar o Nether. Beleza, deixa eu falar pra ele, beleza. Galera, então, só vou falar pra vocês que eu tô fazendo um projeto, meio que não é um projeto, mas vai ser uma coisa muito louca da, foda-se se tá errado. Então, eu tô fazendo um projeto ainda, eu tô vendo como que vai ficar. Se der tudo certo, mais pra frente eu vou divulgar no canal. Zumbi invasor. Deixa eu dar um F5 aqui. Zumbi, tu. Opa, tu não foi convidado para o vídeo. Ai, zumbi com X, mano. Vamos dormir? Opa, vamos dormir? Galera, como eu falei, definitivamente minha cama vai ficar aqui. O cara já chega pulando, com tchum. Eu acho que eu vou fazer então uma editada nisso. Eu não vou fazer. Ahn, vale a pena levar tocha? Deixa eu ver com ele. Eita. Foda-se. Vamos. Galera, então, hoje nós está decidindo explorar o Nether. Minha espada tá quase no zero, mas vamos que cola. Cadê o João? Aí, ele chegou. Simbora? Simbora? Tá, até ele responder. O que ele fez, mano? Não, pera aí. Caramba, o cara tá moscando. Mano, eu não tô entendendo mais nada. Fica aqui. Fica aqui. Vamos explorar. Vamos explorar.
Mano, o que a gente deu também, eu não vou ficar sem ler. O que a gente deu bastante. Eita! Ouro obsidian. Ah, vou te seguir. Vou te seguir. Opa, uou. É com V. Vou te seguir. Vai na frente. What? Então, galera, como eu tava falando, o que a gente deu bastante. O que a gente deu bastante sorte também foi que a gente já nasceu num lugar onde tem. Ai, caramba, como que eu posso falar? Ah, a gente já nasceu numa. Eita. Ah, esqueci. Numa caverna. Não, vou falar nada. A gente já nasceu nesse lugar aqui. Isso facilitou bastante. Mas bastante mesmo. Tipo, agora a gente não precisa ficar procurando esse. Aí, ó, temos Dilma. Agora a gente não precisa ficar procurando. Peraí. Hum. Ah, lembrei dessa fortaleza. Aí a gente já nasceu na fortaleza e a gente não precisa ficar procurando também. Qualquer coisa eu dou um corte. Eu tava bugado. Eita, eita. Porra, João, nossa. Aqui, achei baú. Cancela. Mano, eu vou pegar um cavalo no próximo vídeo. Na moral. Eu tô deixando o João pra trás, tô pegando tudo. Tudo mel. Vamos lá. Vamos ver o que mais que nós acha. Ah, acabou aqui. Ahn, Ô galera, também, antes que eu esqueça, eu vou deixar três links de canal na descrição do vídeo. Eu conheço todos eles são grandes amigos meu. Três, não, acho que vão ser só dois, por causa que um saiu, um excluiu o canal dele, que é o Felipe. Ele acabou excluindo o canal dele. Então vai ter o do um cara que eu conheci no em um servidor. E vai ter um outro de uma menina. Mano, o, eu curti muito o canal da menina, tanto que ela até pediu uma ajuda pra mim, eu tenho ela no Whats, tudo. Aí eu vou deixar o link do canal dela na descrição, como que ela tá começando também. Aí eu queria que vocês dessem uma passada lá. Aí se vocês puderem, dá uma passadinha lá no canal dela. O canal dela é da hora. Tanto não só o canal dela, como o canal do outro meu amigo também, que se eu não me engano o nick dele é ZPD. Eu não assisti os vídeos dele, mas creio que são muito foda. Ahn, Aí vocês dão uma passada lá. Eu vou assistir hoje mais tarde. Aí, tá bom? A gente volta. Vamos pra um. Eita, pelga! Agora sim senti firmeza no bagulho. Vem então. Ah, mano, o bicho morreu. Mano, de onde será que ele veio? Eu acho que ele veio daqui de cima, só pode. Ali, ó. Fechou. Mano, só pode ter vindo daqui. Na moral. Deixa eu ver, tem outra saída? Não, tá tudo fechado. É pra cá mesmo. Vamos ver. Não tem nada. O baú aqui. E o João tá saindo. Eu acho que a net dele tá zoada. Ah, galera, antes que eu esqueça também de falar pra vocês. Minha mãe, ela colocou 4G aqui na minha casa. Então agora provavelmente eu vou conseguir postar mais vídeo no canal. Porque a internet vai estar bem melhor. Que nem o último vídeo que eu postei. Não foi 2 horas pra mim postar ele. Tipo, foi muito, muito rápido mesmo. Então agora vai ser muito mais fácil de postar vídeo no. Eita porra! Vai ser muito mais fácil mesmo de postar vídeo no canal. Tanto que agora, sempre que eu puder, eu vou estar gravando. Eu quero voltar a gravar Skywars também, porque eu acho foda pra caramba. Ai, eu não devia ter feito isso. Eu tô fudido agora. Meu Deus, fudeu. Fudeu. Eu falei que eu tava fudido. Falei, mano, eu não devia ter feito isso.
Mano, que bosta. Eu sou muito burro. Cara, que merda. Eu não vou poder ir pra lá agora. Ah, tanto que eu fiz uma trap muito louca aqui. Eu vou ter que ter a proteção do João agora. Pera aí, deixa eu ver se eu tô com AP. Barra TP. É, eu tô com AP. Ahn, João. Eita porra! Mano, o João tá enrascado. Na moral. Só corre, mano. Só corre. Ele saiu. Mano, que esperto. Ele sai e me abandona aqui, né? Ah, caramba, João. O que que você faz comigo, João? Me ajuda. Bati no zombie pig. Bati no zombie pig. Quer ver? Só olha. Vai morrer aí. Ai, meu Deus. Tô enrascado. Ai, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Puta, mano. Nossa, mano. Caramba. Protege isso, João. Puta, mano, eu devia ter trazido o arco. Eu sou burro pra caramba também. Mano, estamos perdidos. Meu Deus, spawnou um monte. João, me ajuda, João. João, me ajuda, João. João, eu vou morrer, João. Caramba. Help me. Help me. Caramba, mano, que merda. Ah, que droga, mano. Ah, eu vou morrer. Deixa eu pegar isso aqui. Puta, mano, o João também é. Falar nada. O cara faz um bagulho de madeira. Bom, pelo menos uma proteção, né? Uma proteção melhor do que nada. Caramba, mano, a gente também é burro. Não traz nem machado pra essa bosta aqui. Ah, tá tenso. Mano, você acha? Caramba, mano, eu vou tentar catar isso aqui e fazer o mais perto dos caras lá. Ah, João, não larga não, mano. Ui, essa passou perto. Pelo menos ele eu matei. Ah, meu Deus. Ah, puta, mano, esses bichos são chatos. Puta, mano, que bosta, minha espada. Pô, onde esse maluco me acertou? Mano, eu vou ter que matar ele. Botou o Invi. O João não é nem meio louco, não, né? Mano, o que eu vou jogar fora daqui? Ah, eu vou jogar isso, eu vou jogar isso.
Ahn, vou jogar. Mano, eu quero o arco, eu quero o arco. Aqui, consegui o arco. Tem flecha? Eu preciso de flecha. Ah, não. Fala nada, o moleque é vida louca. Mano, eu tenho que matar esse. Cadê ele? Nossa, ainda bem que eu só. Puta, mano, eu não acredito nisso. Não, puta, eu vou morrer. GG. GG, mano. Puta, que bosta. Puta, mano, que merda. Eu tenho que voltar lá. Ainda bem que eu tenho 30 ferro, dá pra mim fazer uma armadura. Puta, mano, eu não acredito. Galera, eu vou dar um corte quando eu vou tentar voltar lá. Pera aí. Eita, não é isso aqui não. Cadê? Ô, galera, voltei aqui. Eu não lembro se isso aqui tava mais. Tipo, a gente começou a morrer várias e várias vezes. Aí a gente fez aquela cabana ali e tudo. Eu fiz um arco, eu tinha uns bagulho lá pra fazer flecha. Aí eu fiz também. Porque tava foda, não tinha como vir aqui não, mano. Aí eu vou ficar. Tipo, eu morri várias vezes pro Zombie Pig, mano. Nossa, mano, foi muito tenso. Aí foi por isso que eu dei um corte. Eu vou ficar flechando esses bichos aqui e o João tá me ajudando também. Eu pretendo fazer poção pra vir aqui, mano. Poção de resistência contra fogo ainda. De preferência. Eu matei um bicho, mas eu acho que eu perdi o bagulho dele. Ele vai atacar. Errou. Matei. Eu tenho 2 gravitos aqui, já dá pra fazer alguma coisa. Só tem que vazar daqui. O mais rápido possível, de preferência. Então foi que eu morri aqui, depois eu morri. Nossa, foi muito tenso. E eu vou ter que matar o Zombie Pig, mano. Porque eu consegui uma espada de ouro. E falando, vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma coisa aqui. Pera aí, eu tive uma ideia. Vou deixar isso. Quebrar aqui. Quebrar aqui. Puta, mano, fudeu. Ah, eu falei, morri de novo, mano. Que bosta. Espero que o João consiga me ajudar. Pera aí, galera, eu vou dar um corte assim que eu chegar lá eu volto. Galera, eita, logo aqui. Galera, consegui voltar aqui. Deixa eu chamar o João pra ir embora. Rápido. Mano, não dá pra ficar aqui não. Sem poção não tem como ficar aqui. João, vambora, mano. Vambora. A gente vê tanto aqui que eu decorei. Eu pelo menos decorei o caminho. Já vou aproveitar, já vou pegar isso. Eita, pra onde que é? Pra cá. Caramba. Onde que é essa bosta de portal? Aqui, achei.
Ah, conseguimos sair, galera. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra mim fazer. Só vou guardar os itens. Mano, eu vou fazer esse bagulho agora. Eu vou cuidar das... Como que é? Assim? É. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar isso aqui. Pronto. Ai, caramba, foi tenso, galera. Foi muito tenso. Mas conseguimos sair dela. Eu pretendo voltar lá, mas não sei se eu vou voltar em vídeo. Provavelmente sim, né? Porque, tipo, eu fazer as coisas off e fica chato. Que nem tem algumas coisinhas que eu fiz off aqui. Eu não lembro muito bem, mas eu fiz. Bom, mas. Eita, o João. Cadê o João falando isso? Tá, deixa. Bom, mas próximo vídeo, galera, eu não. Eita, o João aqui. Ei, João. Barra kick. João. Motivo. Uso de. Não. Isso foi anti-KB. Uso de hack. É. Anti-KB. Flim. Deixa eu dar. Ctrl A, Ctrl C. João. Até. Até. Ctrl V. Pronto. Foi expulso do jogo motivo. Eita, motivo uso de hacker. Anti-KB. Flim. MDS. Zoeira, galera. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer o máximo de vídeo que eu conseguir. Eu já vou renderizar esse. Já vou postar hoje ainda se der. Por favor, não esqueçam de ler a descrição porque É, zoeira. Não esqueçam de ler a descrição, porque sempre eu vou deixar alguma coisinha. Comenta no vídeo o que vocês estão achando. Comenta também o que vocês querem no próximo vídeo também, porque vai me ajudar a trazer coisas que vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta, curte, passa na descrição do vídeo que vai ter os dois links de canal que eu falei pra vocês. Nós chegamos a 82 inscritos. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu quero fazer algum especial, uma live quando eu atingir 100 inscritos. Eu quero fazer alguma coisa ainda. Eu não sei o que. Ou melhor, quando atingir 100 inscritos, eu vou abrir o projeto que eu tô fazendo pra vocês. Eu vou divulgar aqui no canal. Eita porra! Lógico, NDS. Caramba, eu tô com fome. Então, como eu tava falando, assim que eu atingir 100 inscritos, eu vou abrir meu projeto pra vocês. Então, se vocês querem ver logo, vai compartilhar muito esse vídeo. Eu já vou até falar pro João. João, João, João. Eu já vou direto pra dentro de casa. João, caralho, mano. E Iron Gold. Tá, não sou gringo. Grifo, falei tudo, grifo. Assim que o canal atingir, atingir 100 inscritos, vou divulgar nosso projeto. Assim que o canal atingir 100 inscritos, vou divulgar o nosso projeto. Fechou?
Enquanto isso, nós vai trabalhar nele. Galera, eu só falo uma coisa pra você. Esse projeto que a gente tá falando, provavelmente vocês vão adorar. Eu tenho certeza disso. Mano, vai ser a coisa mais louca, eu acho que já feito. Então eu não vou falar porque loucura existe todo tipo de louco. Mas, mano, vai ser da hora. Vocês vão curtir pra caramba. Até lá, ficam na curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, curte. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Deixa eu falar. João, tem algo pra falar? João, isso aqui é seu, tá, filho? Eita, o moleque tá mais lagado do que não sei o que. Eu também escrevi João. 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 Ai, caramba, é foda. Vai, mano, eu não tenho tempo inteiro não, tio. Tô zoando. Nunca vou no Nether, fraco. PDP. Pode pá, mano. Mano, próxima vez vamos de Fudima P1000 afiada 1000. Filho. Ah, foda-se que eu escrevi errado. Fa, fai, falhado. Nossa, mano, que bosta. Escrevi tudo errado. Escrevi tudo errado. Bom, Flim. Falou, galerinha. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis.